Bom, gente, então, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, para esse primeiro encontro meu com essa turma. Eu sou Alexandra Rangel, eu sou terapeuta ocupacional de formação, mas também fiz magistério, venho aí numa parceria com a educação, tanto quanto atuação, quanto como parceria mesmo, principalmente na capacitação de professores, na capacitação de monitores de apoio. Atualmente, eu trabalho no consultório com crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, principalmente no processo de alfabetização, e sou referência técnica da APAE aqui de Lagoa Santa. Eles tinham me passado que o nosso tema seria TEA nível 3 de suporte e também o manejo do comportamento. Mas como a gente vai ter mais um encontro, e acho que é o primeiro encontro que vocês estão tendo, sobre o transtorno do espectro autista, então eu deixei para a gente falar mais do manejo fundamental no nosso próximo encontro, tá bom? Pedir para o pessoal deixar o microfone desligado, por favor. Paola, seu microfone está ligado, para não ficar com muito barulhinho aqui. E eu não consigo ter acesso às mensagens de vocês, eu acho. Não, consegui colocar ela aqui no ar. À medida que eu vou falando, pessoal, vocês podem estar digitando aqui as mensagens das dúvidas de vocês, não tem problema. Eu vou ver se eu consigo terminar uns 10 minutinhos antes, porque assim, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou aqui disponível. Mas podem ir mandando as perguntas aqui no chat, que eu deixo para responder no finalzinho, ou eu respondo aqui durante a nosso encontro aqui. Na verdade, eu não vou conseguir aqui, deixa eu ver, não, consigo. É porque eu tinha que mudar de página aqui. Eu mudei de página, mas deixa eu ver aqui. Agora foi. Bom, então quando a gente começa a falar em algum transtorno, seja ele do neurodesenvolvimento, ou algum transtorno de ansiedade, outros transtornos mentais também, a gente tem dois manuais que são os nossos guias. A gente tem a CID-11, que vai passar a valer assim 100% a partir do ano que vem. Na CID é aquela sigla que tem todas as vezes que a gente adoece. Então a gente foi no médico, precisa de um atestado, a gente estava lá, por exemplo, com uma estomatite, com uma enxaqueca, e vem lá o CID da doença que a gente apresentou no hospital. É um manual internacional de todas as doenças, mas a classificação da CID é diferente do DSM. O DSM, ele é um manual diagnóstico dos transtornos mentais. Então, no DSM, a gente só vai encontrar definições, características, critérios para diagnóstico dos transtornos mentais. Então, lá eu não vou encontrar nada sobre enxaqueca, eu não vou encontrar nada sobre gastroenterite, por exemplo, só sobre os transtornos mentais. E a gente vai ver que na hora da classificação também, eles classificam diferentes. A CID-11, ela apenas coloca se existe um comprometimento da linguagem funcional e da deficiência intelectual. Então, esses são os parâmetros que ela utiliza. Então, ela não vai utilizar níveis de suporte. Quem utiliza TEA nível de suporte 1, 2 ou 3 é o DSM, que nos dá mais detalhadamente aspectos e características do transtorno do espectro autista, assim como outros transtornos do neurodesenvolvimento, como, por exemplo, o TDAH, como o transtorno de linguagem, como o transtorno do desenvolvimento intelectual. Então, esses transtornos a gente vai encontrar mais detalhadamente e com todos os critérios no DSM. Por que a gente fala de critério? Hoje, eu não sei se vocês têm observado isso, tem acontecido assim, inúmeros diagnósticos de transtorno do espectro autista. E muitas vezes a criança tem apenas um atraso na fala, ou às vezes tem uma dificuldade em olhar nos olhos, e eles vêm fechando esses diagnósticos de TEA, sendo que depois de um tempo de intervenção, a criança deixa de apresentar essas características, mas o diagnóstico, uma vez dado, fica mais difícil para a gente poder retirar. Então, a gente tem observado muito isso. Eu vou falar um pouquinho dos critérios para vocês. Se depois vocês tiverem curiosidade, aí vocês precisam acessar aí, então, o DSM. Bom, o que a gente precisa entender? Deixa eu só ampliar minha tela aqui. O que a gente precisa entender quando a gente fala de TEA? A gente precisa ter dois comprometimentos nessas áreas centrais.
A primeira área vai ser dificuldade persistente na comunicação e interação social. Então, realmente, eu vou ter uma dificuldade aí, um atraso na fala, eu vou ter uma criança que às vezes tem dificuldade na interação social. Só que essa dificuldade, ela precisa impactar o dia a dia da criança. Então, só o atraso de fala, ou só a dificuldade, troca de letra, não são suficientes para a gente determinar um diagnóstico de TEA. E no outro, eu tenho comportamentos, interesses e atividades restritos e repetitivos. Para eu fechar um diagnóstico de TEA, eu preciso ter esses dois critérios preenchidos. Claro que depois a gente vai desmembrar e tem outras características, mas eu preciso ter a dificuldade persistente na comunicação e na interação social, comportamentos, interesses e atividades restritos e repetitivos. Ah, mas a criança tem um atraso na fala. Isso não caracteriza TEA. Pode até ser um sugestivo de transtorno do espectro do autismo, mas eu não posso fechar o diagnóstico só com essa característica, tá? E outra característica importante é que esses comprometimentos, essas características, elas precisam estar presentes desde a infância e precisam causar prejuízo significativo no funcionamento diário, ou seja, no dia a dia, gera muito prejuízo essas características no desenvolvimento, né, durante o desenvolvimento dessa criança. Quando a gente fala que precisa estar presente desde a infância, todos os transtornos do neurodesenvolvimento, as características precisam estar presentes na primeira infância, ou seja, eu preciso ter, quando eu falo, por exemplo, do TDAH, todas aquelas características relacionadas ao TDAH precisam estar presentes desde a infância. Ninguém vira TDAH depois de adulto. A gente pode ter diagnósticos fechados na idade adulta, assim como do TEA também. Atualmente, a gente tem passado por situações do tipo que os pais levam as crianças para fazerem uma avaliação em busca de ou confirmar um diagnóstico ou descartar esse diagnóstico, e o que acontece é que esses pais, diante da nossa anamnese, das perguntas de como que era a infância, né, desses pais também, eles acabam fechando um diagnóstico de TEA. Ou seja, existe um componente genético, que a gente poderia dizer assim, do transtorno do espectro do autismo, porque a gente tem também fatores ambientais, mas hoje o que a ciência mais mostra é a questão genética. Por isso que, para eu ter uma criança com TEA, por exemplo, geralmente eu terei alguém da família também com diagnóstico de TEA. Às vezes eu posso não ter um diagnóstico fechado, mas, por exemplo, quando a gente conversa com os pais, eles falam assim, tem um filho de um primo que ele é meio esquisito. Meu avô era todo sistemático. Então, quando você começa a pesquisar, você acaba encontrando pessoas com características de TEA. Um outro aspecto importante que a gente precisa ter em mente é que existem checklists para avaliação de TEA, né, até em adulto, que tem mais de 30 características. E é claro que na hora que a gente vai preencher esses critérios, nós vamos nos identificar com vários desses critérios. Porém, a gente tem que ter um número mínimo de critérios para a gente fechar o diagnóstico. Assim como a gente pensa também na questão do TDAH. Todo mundo que é desatento hoje recebe o diagnóstico de TDAH. Nem toda desatenção é um diagnóstico de TDAH, é um transtorno, né? A gente tem outros transtornos mentais que cursam com características semelhantes do TDAH e nem por isso é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá bom? Cadê minha setinha aqui? Vai. Então, qual seria uma definição aí de transtorno do espectro do autista? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento de etiologias múltiplas, ou seja, a gente não tem apenas um fator responsável pelo diagnóstico de TEA. Leninha, fecha o seu microfone. A gente tem diversos fatores que podem levar ao diagnóstico de TEA. Ele vai estar na comunicação, na interação social, com padrões de comportamento repetitivos e restritos, presente desde os primeiros anos de vida.
Quando a gente pensa nesses primeiros anos de vida e a gente fala desses impactos, por exemplo, nem toda criança que enfileira carrinho vai fechar um diagnóstico de TEA. Muitas vezes ela pode enfileirar carrinhos ou brincar só com blocos, por exemplo, porque ela não consegue imaginar uma outra forma de brincar com aquele brinquedo, a não ser daquele jeito, tá? Para o diagnóstico de TEA, é necessário cumprir todos os critérios que eu vou apresentar para vocês aqui. Então, por isso que às vezes a gente vê que estão fechando o diagnóstico de TEA com poucos critérios. E é por isso também que não deveria se fechar um diagnóstico de TEA apenas com a consulta com o médico. Esse diagnóstico deveria ser fechado com uma avaliação multiprofissional, com vários profissionais, tá bom? Bom, então, qual o primeiro critério? Déficit persistente na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, incluindo dificuldade em estabelecer ou manter relacionamentos, dificuldade na reciprocidade socioemocional, ou seja, trocar informações, compartilhar interesse, manter e iniciar uma conversa. Déficits na comunicação não verbal, que é o quê? Compreender manter contato visual, compreender expressões faciais, né? Entender o que significam alguns gestos, o uso desse corpo. Então, se eu tiver apenas uma característica desse critério 1, eu não fecho o diagnóstico de TEA. Não basta eu ter uma criança que não olha nos olhos para ser TEA. Não basta eu ter uma criança que só gosta de conversar sobre dinossauro. Até porque altas habilidades, TDAH, às vezes também, eles têm interesse aí mais específico em determinados assuntos. Dificuldade em estabelecer ou manter relacionamentos. Às vezes a gente percebe a criança, por exemplo, pequenininha, que quando ela está junto com outras crianças, ela não se interessa muito pelas outras crianças. Mas apenas essa característica não é suficiente também para fechar um diagnóstico. Critério 2. Aqui, gente, está super resumido, tá? Então, se a gente for olhar lá no DSM, vocês vão ver que é muito mais, mais elaborado, muito mais detalhado essas características. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades manifestados por pelo menos 2 dos seguintes. Movimentos motores, como aquelas estereotipias de balançar os bracinhos quando está muito feliz, andar na ponta dos pés, quando tem, por exemplo, a presença da ecolalia, né? Ai, você quer beber água? Aí a criança repete água. Você está com fome? Fome. Né? Essa presença da ecolalia também. Insistência em mesmice, ou seja, tudo tem que estar daquele jeito todos os dias, nada pode alterar. Por mais bobo que pareça a alteração, para eles é inaceitável. Há muito por causa da questão da inflexibilidade cognitiva, da inflexibilidade comportamental aí. Bom, eles têm, então, uma adesão inflexível a rotinas e padrões. Se todos os dias eles acordam, levantam, vão no banheiro, escova dente, para depois tomar o café, se algum dia faltar essa escova de dente ou essa pasta, para eles é inaceitável pular alguma tarefa da rotina deles, tá? Então, eles têm essa adesão inflexível à rotina ou padrão ritualizado de comportamento, seja verbal ou não verbal. Interesse fixo e intenso, restrito em foco e intensidade. Eu gosto de dinossauro, mas se você chegar me mostrando seus bichos de pelúcia, suas cartinhas de Pokémon, eu desfoco ali dos dinossauros e vou olhar suas cartas do Pokémon. Eu adoro assistir, sei lá, que desenho que a gente tem hoje, né? Que esses meninos assistem hoje. Vamos pôr os desenhos animados do Pokémon. Eu estou ali assistindo o Pokémon. E eu não aceito que se troque o canal para poder assistir, por exemplo, Galinha Pintadinha, né? Ou qualquer outro desenho. Então, é restrito em foco, só serve aquele assunto, aqueles brinquedos, e aí eu tenho que ter tudo que existe daquilo ali. Intensidade. Eu desregulo se você me tira do meu foco de interesse ali. Por isso que usar do interesse das crianças na escola é um ponto positivo que a gente tem. Eu quero que ela se interesse por um livro de história, eu vou pegar um livro de história que tem o foco no que é
a área de interesse daquela criança. Ah, eu quero que ela desenhe, mas ela não quer pegar no lápis. Eu coloco lá, recorto um personagenzinho que ela gosta e coloco lá na ponta do lápis. Quem sabe assim ela se interessa, tá? Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesses incomuns por aspectos sensoriais do ambiente. A gente tem aquela criança que às vezes fica horas olhando para o ventilador girando, né, seja ventilador de teto ou ventilador de chão. Ele tem uma fixação, uma atração por brinquedos que acendem luzes. Nem sempre precisam estar acompanhados de barulho, porque às vezes eles não suportam barulho, mas eles gostam das luzes daqueles brinquedos. Quando a gente pensa na hipo ou hiperreatividade aí, a estímulos sensoriais, a gente precisa clarear um pouquinho mais isso, porque a gente tem, né, hoje fala-se muito de disfunção de integração sensorial, e às vezes a gente confunde um pouco o que é essa disfunção de integração sensorial, achando que toda criança que, por exemplo, não pega na massinha tem problema sensorial. Então, não é bem assim. Quando a gente fala dessa hiper ou hiporresposta, imaginem que esse copo somos nós, o tanto de estímulo sensorial que a gente recebe durante o dia. Imagina que esse aqui seja um copinho de café, e imagina que eu tenho aqui uma garrafa de 2 litros. Durante o dia, a gente recebe estímulo visual, estímulo tátil, estímulo olfativo, a gente recebe, né, a gente senta na cadeira, ela às vezes tem um tecido que incomoda, a gente está com a roupa no corpo, a etiqueta está roçando aqui nas nossas costas, bate um vento, o dia inteiro a gente recebe esses estímulos. Nós que não temos problema nenhum na integração sensorial, nos nossos sistemas sensoriais, a gente enche esse copo tranquilamente durante o dia. Mas eu tenho crianças que, quando você enche, que ela rapidamente ela enche aquele copinho de café. E aí aquela criança que mal chega na escola, a sala está bagunçada, ela já não suporta ficar ali dentro daquela sala. Por quê? Porque o copinho dela, ó, já encheu e já transbordou. Mas eu tenho também aquela criança que, mesmo com 2 litros de estímulo sensorial aí durante o dia, é aquela criança que você fala, meu Deus, esse menino não para um minuto. Ele sobe, ele desce, ele empurra, ele mexe com os colegas, ele sai correndo, ele sai passando a mão em tudo quanto é lugar, né? Sai passando a mão na parede, sai passando a mão no chão. Então, essas são as diferenças dos nossos padrões de estímulo sensorial. Para a gente fechar aí uma disfunção de integração sensorial, a gente tem avaliação específica, a gente tem questionários de rastreio que vão aí confirmar como é que funciona o nosso sistema sensorial e se a gente tem aí uma hiper ou uma hiporresposta a determinados estímulos sensoriais. Principalmente quando a gente pensa no tato, no sistema vestibular e no sistema proprioceptivo. O vestibular está relacionado com equilíbrio, né? Tem gente, por exemplo, que não suporta ir na gangorra. Tem gente que não suporta deitar na rede. Eu, por exemplo, tenho pavor de brinquedos de parque de diversão que giram e que vão alto. Com certeza, se eu me avaliasse, eu ia encontrar alguma alteração aí no meu sistema vestibular. Eu literalmente passo mal mesmo, não suporto. Quando a gente pensa no proprioceptivo, ó, se vocês fecharem os olhos, vocês sabem me falar que vocês estão sentada, com a perna cruzada, onde está o pé, se está para frente, se está para trás, como é que está essa mão. Então, é como que o meu corpo se organize, como é que eu sinto o meu corpo no espaço, no meu ambiente. Terceiro critério, esses sintomas precisam estar presentes desde o período do desenvolvimento inicial. A gente tem muitas crianças que já apresentam alguns sintomas e algumas características de TEA no primeiro ano de vida. Só que a gente fechar um diagnóstico no primeiro ano de vida é bem precoce. Eu tenho crianças lá na PAI que, quando elas começaram a intervenção, principalmente 2 casos assim muito específicos, essas 2 mães já tinham 2 meninas. E todas as 2 meninas já tinham aí, sei lá, seus 3 aninhos, 3 para 4 anos. Essas mães engravidaram e tiveram, e é engraçado porque elas pareiam assim a idade da filha mais velha e a idade dos pequerros também. E aí, então, na época que esses meninos foram lá para fazer o acompanhamento com a gente, eles tinham em torno de 1 ano e pouquinho. O que estava acontecendo? Eles estavam apresentando características que eram semelhantes às características da irmã.
Ou seja, se as irmãs já tinham diagnóstico de TEA e eles estavam apresentando aquelas características, talvez eles fechassem também critérios diagnósticos para TEA. Só que aí o que aconteceu? Então, eles começaram a fazer intervenção com a terapia ocupacional e com a psicologia. Qual foi o resultado disso? Uma das crianças, que hoje está com uns 2 anos e meio mais ou menos, só copiava os comportamentos da irmã, e copia ainda. Mas ele desenvolveu a fala, ele desenvolveu a comunicação com as pessoas, faz birra demais porque ele faz os mesmos comportamentos. E essa mãe já está tão cansada, gente, que ela acaba, ou ela cede para o que ele quer para poder ficar livre da birra, ou então ela ignora. E ele tem comportamentos do tipo, ele vê que a irmã morde, que a irmã belisca, e ele faz a mesma coisa com a mãe. Já o nosso outro garotinho, que a gente também suspeitava que ou ele poderia ser TEA, ou ele poderia estar copiando os comportamentos da irmã, hoje, com 2 anos e meio, ele não desenvolveu a fala, ele tem um brincar super repetitivo. Então, por exemplo, a única coisa que ele gosta é de um brinquedo em que você coloca as bolinhas de causa e efeito. Você coloca bolinha, bolinha desce. Você coloca bolinha, bolinha desce. É a única atividade que ele topa fazer lá na PAI. Então, com isso, e aí, não tem contato visual, é muito apegado com a mãe, daquele tipo assim, que ninguém nem entra ali no meio dos dois. Mas a forma de comunicação dele é totalmente precária. Tanto que só a mãe sabe o que essa criança quer. Então, a gente tem 2 histórias muito semelhantes, crianças que apresentavam os mesmos comportamentos enquanto eram pequenininhas, mas, determinada idade, cada uma seguiu o seu curso do desenvolvimento e, provavelmente, um deles a gente vai fechar o diagnóstico e o outro a gente vai excluir o diagnóstico, tá? E aí, geralmente, quando que essas características começam a aparecer mais? Se você não né, se não se identificou elas aí no primeiro ano de vida, porque eu tenho muitas crianças que tinham contato visual no primeiro ano de vida, que começaram a balbuciar no primeiro ano de vida, que tiveram um desenvolvimento neuropsicomotor dentro do esperado para a idade. Então, eu tenho crianças assim, e que em determinado momento elas deixam de ter um contato visual, a linguagem trava ali no aquele balbucio, não vai para frente. Então, eu tenho características nesse primeiro ano, assim como também eu posso ter uma criança com um atraso no desenvolvimento, e depois a gente consegue superar isso ali, tá? Quando que a gente começa a perceber, né, que era essa pergunta que eu tinha feito antes, quando que a gente começa a perceber as primeiras características dessas crianças? Quando elas entram na escola. Os professores são, geralmente, as primeiras pessoas que observam que o comportamento daquela criança está diferente das demais crianças. É uma criança que, às vezes, fica realmente mais isolada dos colegas, é uma criança que não busca muito contato. A gente precisa observar e entender bem do desenvolvimento infantil, porque existem algumas etapas do brincar, por exemplo, que a criança brinca ao lado de outra criança, mas ela ainda não interage. Então, quando a gente vai falar, né, eu já recebi criança assim, que a escola coloca no relatório, né, que ela não tem contato com as outras crianças, quando a gente vai assistir os vídeos, que às vezes as escolas nos mandam, a gente percebe o quê? Que as crianças estão ali, cada uma brincando com o seu brinquedo, do lado da outra, mas sem muita interação. Mas a gente observa também, a criança aí com 2 anos e meio, que quando chega um adulto diferente na sala, o que essas crianças fazem? Essas crianças se aproximam, elas tentam conversar, né? E aí a gente já tem aquelas crianças que já têm uma tendência aí, então, a se fechar uma suspeita de um diagnóstico de TEA, que ela não tá, ó, nem aí para você e nem te enxerga ali naquela sala, tá? Quando realmente essas demandas começam a aumentar, por volta aí dos 4 anos, 5 anos, essas características vão ficando mais aparentes. Por quê? O professor propõe uma atividade, não aceita fazer, né? Tem aqueles rituais, só aceita sentar no mesmo lugar. Então, a gente começa a observar que vai ficando cada vez mais afastado das características esperadas para aquela idade, quando comparada com o restante da turma. A gente sempre usa alguma referência para a gente falar do desenvolvimento infantil. Então, a gente tem tabelas de referência do desenvolvimento infantil. E por que elas são
importantes. Todas as vezes que a gente faz comparação, é como se a comparação fosse algo ruim, não é? A gente tem 2 filhos, a gente vai e fala assim, nó, fulano, por que você não é estudioso igual o seu irmão? Isso não é uma comparação construtiva. Mas quando eu tenho uma turma com 10, 15 crianças, eu preciso realmente ter um referencial para eu observar se aquela criança está desenvolvendo de acordo com o esperado para a idade dela ou se ela está atrasada em relação ao desenvolvimento esperado para aquela idade. Então, nesse caso, a comparação, ela é uma comparação, né, benéfica a partir do momento que vai me acendendo, né, luzinhas e lanternas para eu observar que o desenvolvimento dela não está de acordo com as outras crianças. Eu sei que na hora que eu estou falando isso, vocês devem estar pensando assim, nossa, mas quantas vezes a gente observa que aquela criança não está desenvolvendo como o restante da turma, a gente fala para os pais e os pais não aceitam procurar, né, pelo menos por uma avaliação. Eu sempre falo o seguinte, quando os pais entram para a escola, matriculam as suas crianças, vocês fazem reuniões com essas famílias, logo que, né, no primeiro semestre. Então, se a escola já deixa claro para os pais esse olhar de vocês quanto ao desenvolvimento infantil e quanto a alertar esses pais quando essa criança não está se desenvolvendo como as outras crianças, quando a gente chama esse pai para falar com ele, olha, pai, tô achando que a gente precisa pesquisar um pouquinho, seu filho não está falando, o restante da turma já está. Esses pais, eles vão aceitar de uma forma diferente. O problema é quando nada é falado, né, principalmente em relação ao desenvolvimento infantil, de repente, chama-se esse pai na escola para poder falar que o filho dele está com um comportamento muito agitado, e aí só vem as características limitantes. Seu filho está muito agitado, seu filho está batendo os colegas, seu filho está mordendo os colegas, e aí a gente já quebra uma proximidade que a gente deveria ter com esses pais. Eu falo que para funcionar a nossa educação, a gente precisa ter esses pais muito perto da gente. E acaba que, com a tal da agenda, do diário de bordo que esses pais recebem todos os dias, com os comportamentos, só os inadequados praticamente dos filhos, isso vai não só cansando essa família, como também desestimulando essa família de ser parceira da escola. E a gente sabe que a criança passa uma parte do dia da escola, mas a maior parte da vida dela ela vai passar em casa com esses pais, né? Então, os sintomas vão causar prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas importantes. Essas alterações do comportamento, elas não são melhor explicadas por quadros como deficiência intelectual. Então, se eu já tenho uma criança que tem deficiência intelectual, pode ser que ela apresente algumas características também de TEA. Então, eu não tenho como explicar melhor que essa criança tem uma deficiência intelectual, então, por isso, eu não posso falar que ela tem TEA. Se ela tem uma deficiência intelectual que já foi diagnosticada, se ela tem um atraso global do desenvolvimento, eu não posso, então, falar, não, ela tem TEA. Eu já tenho outras suspeitas de diagnósticos, praticamente com mais características em relação a um transtorno, do que realmente pensar no transtorno do espectro autista. Agora, eu posso ter transtorno do espectro do autista com deficiência intelectual? Posso. Com TDAH? Posso. E aí é o que a gente chama de comorbidades. Então, é muito comum a gente encontrar diversas comorbidades junto com o transtorno do espectro autista. Principalmente transtorno na comunicação, transtorno de linguagem, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, tá? Então, a gente podem coexistir esses outros transtornos aí também. Tá. Olha para vocês verem, né? Hoje a gente fala muito disso, né? Será que o número de crianças autistas ele aumentou? Ou será que hoje as pessoas têm mais acesso aos diagnósticos e por isso a gente encontra mais crianças com TEA? Mas olha para vocês verem, vamos lá em 2004, aqui existe esse instituto, esse centro de pesquisa que chama CDC lá nos Estados Unidos, e ele faz pesquisas o tempo inteiro e atualiza dados em relação ao desenvolvimento infantil, bem como em relação aos transtornos do neurodesenvolvimento também. Então, olha, os dados do CDC de 2004, relacionado ao ano 2000, a gente tinha uma a cada 150 crianças de 8 anos diagnosticadas com TEA. Aí a gente vai lá para 2016,
em quantos anos aqui? Em 12 anos, a gente cai para metade, 2016, né? Dá 12, já em 14, 10, 12 anos. A gente cai para 1 a cada 68 crianças com diagnóstico de TEA. E agora, em 2022, a gente cai para 1 em cada 31 crianças. Isso mostra para a gente que daqui a uns 4, 5 anos é capaz da gente ter 1 a cada 25 crianças, ou seja, dificilmente a gente vai ter uma turma na escola que não tenha pelo menos uma criança com TEA, né? Pode ser porque hoje a gente consegue identificar mais precocemente esses atrasos no desenvolvimento, atrasos na linguagem e outras características do TEA. Pode ser que com a questão também, né, da educação especial inclusiva, a gente detecte mais essas crianças, porque às vezes elas iam para, né, a instituição, por exemplo, como as escolas especiais, e aí ela já estava no bolo lá das crianças com deficiência, então talvez esse diagnóstico não fosse feito corretamente. Existe um outro detalhe quando a gente fala de TEA também e de deficiência intelectual, que muitos diagnósticos de deficiência intelectual estão sendo fechados erroneamente como transtorno do espectro autista, tá? Então, é preciso muito cuidado. A escola, ela tem uma responsabilidade gigantesca quando ela elabora um relatório para encaminhar para o médico. Porque, de acordo com o que vocês escrevem no relatório, isso vai dar muita ferramenta para o médico fechar um diagnóstico. Então, por exemplo, eu vejo situações lá na PAI em que eu sei que os meninos dão trabalho e eu não estou desconsiderando isso. Mas quando a escola, às vezes, pesa muito nesse trabalho que a criança dá, o que os médicos estão fazendo, gente? Eles estão medicando as crianças cada vez mais jovens. Existe uma questão hoje que eu percebo que é o seguinte: eu sei que está difícil para a educação ter esses alunos na escola. Mas, por outro lado, a gente precisa, assim como vocês hoje estão aqui se capacitando, a gente precisa encontrar ferramentas, porque hoje é isso que a gente tem, é a educação especial inclusiva. Todas as crianças têm direito ao acesso à escola comum. Então, as escolas precisam, e hoje não dá mais para a gente falar, ai, mas a minha escola não está preparada. Olha quantos anos atrás que isso foi, né, introduzido e que a gente começou com esse trabalho. E aí, o que eu percebo? Ah, seu filho está muito agitado. Ô, mãe, que seu filho está muito agitado, vem buscar ele aqui na escola. Ou então, eu tenho mãe lá que chega para mim chorando, Alexandra, já não sei mais o que eu faço com a minha filha. Porque todo dia eles reclamam que ela cospe, que ela bate, que ela belisca. O que eles esperam que eu faça? Quando ela chega em casa, eu bato nela para ver se ela aprende. Eu já não tenho mais estratégia para usar. Então, sabe aquela coisa assim? Problemas da escola, a gente precisa encontrar soluções para mediar, modelar e manejar esses comportamentos na escola. A criança, ela tem um comportamento na escola, às vezes ela tem um comportamento totalmente diferente na clínica, e em casa, muitas vezes, também ela tem outro comportamento. Então, eu tenho crianças que a escola descreve um comportamento, né? Eu tenho crianças que os pais falam, mas meu filho não faz nada disso em casa, e eu tenho certeza que vocês já ouviram muito isso também. E eu tenho crianças que, às vezes, as escolas esperam que na intervenção da terapia ocupacional, da psicologia, da fono, que a gente cure essas crianças e devolva para a escola. Porque, às vezes, depositam também na saúde uma expectativa de melhora significativa, principalmente quando a gente fala de comportamento, que a gente não vai conseguir. Então, a gente também vive uma realidade difícil quando a gente tem essas crianças em intervenção. Por isso, a gente tem que ter uma parceria, saúde, educação e família. Só a saúde não dá conta, porque muitas vezes essa criança funciona muito bem nos nossos atendimentos. Só a educação não dá conta, porque ela precisa de orientação de manejo comportamental. Lembrando que muitas vezes a educação não tem acesso a essas informações. Por isso que é tão difícil, muitas vezes, manejar da melhor forma possível o comportamento. Às vezes a gente acha que a gente está agindo da melhor forma possível e, no final das contas, a gente está reforçando aquele comportamento inadequado daquela criança, tá? Mas a gente vai poder, no nosso próximo encontro, abordar muito sobre manejo comportamental, situações concretas que vocês vivem aí no dia a dia. Bom, então o DSM-5, ele classifica, né, a criança com, né, a pessoa com TEA em níveis de suporte.
Já existem, né, artigos que criticam um pouco esses níveis de suporte. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente pensa em nível 1 de suporte, a gente acha que é um nível leve. E nem sempre o nível 1 de suporte vai ser nível leve. Quer dizer, a gente tem que pensar, é leve para quem aí? Né? A gente não tem uma rigidez nessa distribuição dos níveis de suporte. Então, às vezes, eu tenho uma criança nível 2 de suporte que, com intervenção adequada, ela passa para o nível 1 de suporte. Como eu tenho criança nível 3 de suporte, com intervenção, também ela pode mudar de nível aí, tá? Aí eu fiz um resuminho aqui para a gente entender um pouquinho cada um desses níveis de suporte em relação a alguns aspectos. Quando a gente pensa na comunicação social, o nível 1, ele vai requerer apoio. O nível 2 requer já um apoio substancial, ou seja, mais apoio do que nível 1. E o nível 3 requer, então, um apoio mais substancial ainda do que o nível 2 e o nível 1. O nível 1, ele vai ter dificuldade na comunicação social. Iniciar e manter interações sociais, o que não significa que ele não consiga, né? Ele pode ter problemas na comunicação não verbal sutis. Então, por exemplo, eu estou aqui, está todo mundo calado. Ele começa a falar, sabe aquela coisa que a gente olha para a pessoa entende. Olha, não está na hora de você falar. Nível 1 de suporte geralmente não entende, não. Ele continua sem perceber as nossas, né, a nossa linguagem não verbal aí. Tem uma fala relativamente fluente. Tanto que a gente tem artistas, né, de TV brasileiras e outros atores, né, atrizes e atores, principalmente, né, americanos, que a gente conhece aí do nosso dia a dia, que são, né, pessoas super bem-sucedidas e que receberam um diagnóstico de TEA depois de adultos. Quando a gente tem o nível 2, então, a gente já tem, então, déficits mais marcantes na comunicação verbal e não verbal e dificuldades mais evidentes, então, nas interações sociais. E quando eu vou para o 3, eu tenho pouca ou nenhuma comunicação verbal. Então, geralmente, as crianças aí com 3, 4, 5, 6 anos, que não têm uma fala funcional, uma comunicação verbal funcional, elas são, né, classificadas como nível 3 de suporte, tá bom? Tem uma dificuldade severa nas interações sociais e na comunicação. Quanto aos comportamentos restritos, a gente vai ter comportamento repetitivo no nível 1, às vezes tem interesse restrito aí presente, mas menos evidentes. Tem um pouco de rigidez com mudança, mas a gente sabendo malear, a gente consegue, né? A gente sabendo manejar, a gente consegue malear aí essa rigidez com essas mudanças. Quando, por exemplo, essas mudanças são avisadas com antecedência, a gente consegue ter um resultado bom aí. Já quando eu tenho nível 2 de suporte, são mais visíveis os interesses e os comportamentos restritos ali, e aí, ó, esses comportamentos e interesses restritos já começam a impactar no cotidiano, no funcionamento cotidiano dessa pessoa. E quando eu falo do nível 3, então, aí esses comportamentos, eles são mais severos ainda. Uma resistência fortíssima à mudança e o impacto na vida diária, no dia a dia dessa criança, é ainda maior, tá? Quando eu falo de autonomia, no nível 1 de suporte, a gente tem criança que consegue ser autônoma e independente nas suas tarefas, nas suas atividades, tornam-se adultos independentes, né, autônomos, que chegam a ter relacionamentos duradouros, que chegam a casar, que chegam a ter filhos, né? Eles requerem algum suporte para auxiliar na organização dessas rotinas aí e para lidar com algumas situações inesperadas aí. Valéria, desliga seu microfone. No nível 2, eu já preciso de um suporte significativo para poder lidar com as atividades de vida diária e a autorregulação emocional. Então, são aqueles meninos que geralmente vocês relatam para a gente que tem um baixo limiar à frustração, que qualquer coisa, às vezes, né, começa a se autolesionar, começa a agredir os colegas na escola. Quando eu já entro no nível 3 de suporte, aí sim eu tenho uma dependência intensa de suporte para praticamente todas as atividades diárias e de comunicação. Ou seja, nível 2 e 3 de suporte, não tem como não ter um monitor de apoio, principalmente se a gente pensar no nível 3. E aí, às vezes, quando a gente tem um monitor para 2 crianças,
isso pode gerar desconforto aí e alterações de comportamento significativas para a criança que tem aí uma gravidade maior do quadro. Impacto nas atividades. O suporte no nível 1, ele é necessário para minimizar as dificuldades sociais e de adaptar o ensino para essa criança. Então, ele é importante, mas vamos imaginar que, se ele não tiver esse suporte, ele tem condições de se sair bem na escola. Então, tanto que a gente tem pessoas adultas que recebem o diagnóstico quando adultas e que elas conseguiram superar aí todos os desafios que a escola, né, apresentou para elas aí. O nível 2 já tem um impacto significativo nas atividades acadêmicas, sociais, que exigem, então, intervenções mais estruturadas para que ele possa participar efetivamente aí do que é oferecido na escola. Já o nível 3, o comprometimento nas atividades escolares e sociais é muito maior. E ele precisa realmente de um suporte constante. O que a escola vai enfrentar, né, gente? Vocês enfrentam aí muitos desafios. O primeiro deles, e aí eu coloco aqui como talvez eu não posso nem colocar que ele seria, né, mais grave do que o manejo comportamental, mas quando a gente não tem uma comunicação funcional, eu vou ter muita alteração de comportamento. Quando eu entro com uma comunicação aumentativa e alternativa, eu reduzo em muito as alterações de comportamento. Então, comportamento e comunicação, eles estão intimamente ligados. Eu preciso ter um olhar para esses dois aspectos, porque um impacta demais no outro. Se eu tenho uma criança que não consegue me falar que ela está com dor de barriga, não consegue me mostrar que ela está com dor de barriga, ela vai chutar o colega, ela vai bater no colega, ela vai bater no cuidador, no monitor de apoio. A forma que ela vai ter para manifestar o que ela está sentindo, e às vezes a gente não vai nem imaginar o que é através dessa manifestação corporal. Precisa de adaptação do currículo, precisa de apoio individualizado, regulação sensorial e a inclusão social, que depende das pessoas que estão junto com ela. Aí agora eu venho passando para vocês algumas dicas do que vocês podem estar fazendo aí no dia a dia da escola. Primeira coisa, organizar o espaço para receber essas crianças, ou, eu já tenho essas crianças, eu preciso organizar um cantinho ali, que seja um cantinho para ela se regular. A gente não falou lá atrás que essas crianças, elas têm uma tendência maior de ter um problema de hipo ou hiperregulação, resposta sensorial? Então, eu preciso ter ali um cantinho para essa criança se organizar. Que seja uma almofada no fundo da sala. Eu amo caixa de papelão, né? Só que outro dia minha filha comprou uma geladeira, eu falei, nossa, guarda a caixa para mim. Aí ela me conta, gente, que tinha sido embalado com isopor nas laterais. Quase morri, né? Porque a gente quase não encontra mais essas caixas tão grandes. Então, se você tem essa possibilidade, mesmo que não seja na sua sala, que seja num outro cantinho na escola, de ter um lugarzinho, que seja aquelas cabaninhas, aquelas casinhas com uma almofada, a hora que essa criança se sentir sobrecarregada de estímulo sensorial, ela vai buscar esse cantinho para se autorregular, né? Primeira coisa, então, que a gente tem que ter, né? Uma equipe de apoio, garantir profissional de apoio individualizado. Sei que uma coisa, gente, é o que a gente gostaria que acontecesse e outra coisa é a realidade. Não sei na cidade de vocês, mas aqui em Lagoa Santa, por exemplo, a gente tem muita dificuldade de encontrar monitores de apoio, principalmente do sexo masculino. E acaba que à medida que esses meninos vão crescendo, vão ficando mais fortes e às vezes até maiores que a gente necessita, às vezes, de ter uma figura masculina para impor mais respeito com esses meninos, né? Não sei aí o que vocês passam. O espaçozinho de regulação, que seja numa sala tranquila ou num cantinho, com alguns recursos sensoriais. Geralmente, quem ajuda vocês a definirem esses recursos sensoriais é o terapeuta ocupacional, né? Se a gente vai usar abafador com aquela criança, às vezes ela não suporta o barulho, mas às vezes também ela não suporta a textura do abafador também, né? Então, por isso a gente precisa fazer uma avaliação para ver. Ter almofadas. O que a gente ensina para as crianças, gente? Não é bater na gente. Quer descarregar essa energia, essa raiva? Bate na almofada. Você não vai estar machucando ninguém, não está agredindo ninguém, então bate na almofada. E ter alguns brinquedos sensoriais, algumas coisas com texturas diferentes, para que eles possam apertar, tá? Ter uma rotina estruturada. Precisa, ali eu vou ter outros exemplos para vocês, mas eu preciso
que a minha criança enxergue a rotina do que vai acontecer naquele dia com ela. Então, o que vai acontecer primeiro, o que vem depois. E aí a gente tem muito material bacana que a gente pode fazer para estruturar a rotina dessas crianças, tá? Aí, o que é o desafio da escola, né? É encontrar a chave do tamanho certo para cada uma das crianças. E o que às vezes as escolas tentam? Abrir a portinha de cada criança usando a mesma chave. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é qual é o tamanho da chave que eu preciso para poder acessar a minha criança. Como é que essa chave... O que eu tenho que pensar? Na questão de promover a flexibilidade. E as crianças, elas são diferentes, com demandas diferentes. O que vai funcionar para uma, nem sempre funciona para outra. Clareza e suporte individualizado, garantindo que o conteúdo e as atividades sejam acessíveis e estimulantes, respeitando características de cada estudante. Quando a gente fala que essas atividades precisam ser acessíveis e estimulantes, às vezes eu estou dando uma atividade que está muito acima do que aquela criança consegue fazer. Às vezes eu dou uma atividade que está muito aquém do que aquela criança consegue fazer. A criança está no ensino médio, ou o adolescente está no ensino médio, mas como ele não sabe ler, eu já escutei escola me falando que dava atividade da educação infantil para esse aluno. Né? Quer dizer, ele está no ensino médio, ele não está na educação infantil. As atividades da educação infantil ele deveria ter feito na educação infantil. Só para vocês terem uma ideia, eu estou avaliando uma menininha agora, ela até foi, na época que eu era terapeuta ocupacional, antes de CRT, eu atendi essa menininha. E ela aprendeu a ler muito cedo, se eu não me engano, ela já estava lendo com 4 anos. Hoje ela está com 7. E qual está sendo o grande problema? Ela lê, mas ela não escreve. E o que a escola quer? Forçar a escrita dela. E é lógico que quando tem atividade de escrita, ela não sabe falar, eu não sei escrever. O que ela faz? Ela empurra o papel, ela recusa fazer atividade. Aí eu falei para essa mãe dela assim, leva ela então, que eu vou fazer uma avaliação, né? Ela nem é atendida mais na PAI, já teve alta dos atendimentos, porque tem grande chance dela não querer, dela se recusar a escrever, porque ela não sabe. Gente, dito e feito, ela lê frase, ela lê palavras com compreensão, ou seja, se eu entrego uma imagem para ela com 3 frases, né, e uma frase apenas é o que está relacionado àquela imagem, ela consegue ler e ter uma compreensão de qual imagem corresponde àquela frase. Porém, quando eu dou desenhos soltos com alfabeto móvel, porque eu já sei que ela não gosta de ler, mesmo dando, por exemplo, a palavra rato, mesmo dando as 4 letras de rato, ela não deu conta de escrever a palavra. Então, muito antes dessa escola preocupar em ensinar letra cursiva, que é a preocupação da mãe, porque a escola está ensinando letra cursiva e ela não quer fazer nem caixa alta, eu preciso entender o que está acontecendo nesse processo. E aí eu pedi para ela assinar o nome dela. Ela só escreve Maria. E aí, ela escreve com muita força. Que prazer que eu vou ter em fazer uma atividade que dói o meu braço, que cansa o meu braço e que eu não estou dando conta de fazer. E é nessa hora, gente, que as alterações de comportamento começam a aparecer também. Aí a criança rasga a folha, a criança amassa, ela recusa fazer, ela começa a chorar. Então, a gente precisa ter uma avaliação muito bem feita, muito bem estruturada, para entender como que aquela criança está naquele momento no seu processo de aprendizagem. E a partir daí, eu vou realmente oferecer atividades que sejam acessíveis para o nível dela e estimulantes. A gente que tem, né, flexibilidade cognitiva, mesmo sendo uma tarefa chata, a gente acaba fazendo. Né? Mesmo que agora vocês quisessem estar lá assistindo um filme, chegar em casa, vocês estão aqui, compromissados aqui no nosso encontro, né? Definir, gente, eu vejo que às vezes a gente define metas, e aí eu falo também pela saúde, que estão muito longe da gente conseguir alcançar. E aí quando a gente pensa assim, nossa, gente, esse menino não melhorou nada. Não é que ele não melhorou, é que eu imaginei metas, eu tracei metas tão difíceis, altas para ser alcançadas, ao invés de eu pensar em passos pequenos, né, que a sensação que eu tive era o quê? Nossa, eu não estou fazendo nada por essa criança. Eu não consigo ver nenhum desenvolvimento dela. Então, a gente precisa definir meta específica, alcançável e focada no desenvolvimento acadêmico, socioemocional, mas a gente tem que considerar as habilidades e os desafios que aquele estudante tem.
Quando eu penso nas habilidades, porque geralmente o nosso olhar vai para as limitações, eu preciso entender, e é isso que as novas, né, regulamentações da educação especial falam hoje, é que o que eu tenho de barreira naquela sala, né, de aula na escola, que está impedindo que o meu aluno avance. Quando eu penso nessa minha menininha, por exemplo, né, que ela não quer escrever, aonde está o problema da escola? Ela não aprendeu a escrever. Ela sabe decodificar os sons das letras, então ela sabe ler, ó, sapo, mas ela não sabe converter esses sons em letra para escrever. Então, não adianta a escola insistir com a escrita com ela. Precisa voltar nesse processo para que ela aprenda a escrever, tá? Organizar os conteúdos em etapa. Com a criança com TEA, gente, as etapas precisam estar desmembradas. E aí não serve só para o TEA, serve para a criança com deficiência intelectual também. Se eu não desmembro essas atividades com passos sequenciais, para que ela, com apoio visual, vai ficar mais difícil para a minha criança entender o que ela tem que fazer, tá? Recursos visuais, materiais concretos, né? Existe uma recusa, ela não está entendendo, ela não quer usar o lápis, apela para um alfabeto móvel, né? Ela não consegue entender nada de número. Número é muito abstrato, quantidades são abstratas, eu preciso, às vezes, de um material concreto para conseguir dar conta, né? Assim eu vou facilitar o entendimento do conteúdo. E aí eu trouxe essa charge que eu adoro, embora, né, a qualidade da imagem não seja muito útil, né, não esteja muito nítida, as únicas habilidades que eu tenho paciência para desenvolver são aquelas que não têm nenhuma utilidade na vida real. Então, às vezes, os interesses do nosso aluno com TEA é tão diferente do que a gente espera, que a gente fala, meu Deus do céu, como é que eu não consigo fazer esse menino interessar por outras coisas? Por que ele interessa só por isso? Eu tinha, quando eu trabalhava numa instituição de longa permanência, lá tinha um rapaz que ele sabia a data de aniversário de todos os funcionários, e ele falava assim, hoje é aniversário de Alexandra, Alexandra está fazendo tantos anos. E aí você falava para ele assim, em 1940, qual dia da semana caiu meu aniversário? Gente, olha, não me perguntem como que funcionava esse cérebro. E ele falava assim, o aniversário de Alexandra caiu numa quarta-feira. E ele não errava. Você podia buscar no calendário que ele acertava aquela data. Aí eu pergunto para vocês, qual é a utilidade de se memorizar data de aniversário de pessoas que você nem conhece e conseguir fazer o cálculo? Porque aí era só isso que ele sabia fazer. Não adiantava você dar uma conta lá, 1999 menos 1.000, a conta que ele aceitava fazer era se fosse relacionado a datas de aniversário. Então, para o dia a dia não tinha função, mas era o que ele, né, era o que era de interesse dele. Recursos visuais e materiais concretos. Então, olha, quando eu desmembro a tarefa, pegue a folha de atividade, escreva seu nome, resolva o que está ali e acabou, eu estou dando passo a passo, eu estou dando previsibilidade, vai ser muito mais fácil ele aderir ali àquela tarefa que eu preciso fazer. Sempre pensar, gente, às vezes, geralmente, a nossa criança pode ficar sobrecarregada e cansada. E aí, essa é a hora que, quando eu insisto para ela permanecer na sala ou na atividade, eu tenho outro comportamento desregulado aí. Então, permita, às vezes, mais tempo para ela concluir a tarefa e possibilite aí um descanso intercalado quando for necessário. Aí a gente diminui aí. Uma estratégia que eu adoro e que funciona muito com os meus meninos é um aplicativo que chama Mouse Timer. Então, ele tem esse ratinho com a maçã, eu programo o tempo que o ratinho vai ficar comendo a maçã. Então, por exemplo, né, aqui é 1 minuto, enquanto o ratinho não come a última maçã, ainda não deu o tempo que eu elegi para ele. É a mesma coisa de eu falar para vocês, gente, ó, daqui a 15 minutos acabou a aula. Se vocês não olharem no relógio, qual que é a chance de vocês acertarem de cabeça exatamente 15 minutos? É muito pequena. Aí imagina a gente falar para a criança, ó, daqui a 10 minutos acabou a hora do parque.
Agora é 5 minutos. Ela não consegue mensurar isso em tempo que ela vai poder continuar na atividade. Então, aspecto visual é muito melhor. Hoje tem um tanto de reloginho que vai andando assim, né? Como se fosse uma bússola, uma bússola não, um relógio mesmo, mas super visual. Mesmo a criança não sabendo, né, as horas, ela consegue ver porque a cor muda na hora que vai chegando o tempo, né? Encerrando o tempo. Personalizar o suporte durante as atividades. Gente, a nossa intenção é que cada vez menos o meu aluno precise de suporte. Então, eu preciso trabalhar para promover a autonomia dele e a independência. Eu preciso ter esse apoio individualizado, acompanhamento em momentos de dificuldade e não em momentos colados naquela criança o tempo inteiro. Eu brinco aqui, às vezes, o meu monitor de apoio, ele mais atrapalha do que ajuda a minha criança. Por quê? Ele quer dar comida na boca, porque, coitadinho, ele demora para comer. Ai, deixa eu guardar as coisas na mochila, porque, não, tadinho, né? É tão difícil para ele guardar. E aí ele mais prejudica do que ele está ajudando a criança nesse desenvolvimento aí, né? Claro que a gente não quer expor o estudante e a gente quer garantir, então, essa autonomia progressiva. Sempre que possível, incluir atividades que valorizem o interesse dessa criança. Seja Peppa Pig, seja dinossauro, seja inseto, né? Quando eu incorporo nas atividades os interesses da criança, eu estou motivando essa criança para o aprendizado e eu estou facilitando o envolvimento dela nas tarefas. Avaliação de progressos de forma qualitativa e flexível. Não adianta eu querer comparar a minha criança com os mesmos alunos da sala. Eu estou lá no primeiro ano em alfabetização. A turma toda está alfabetizada, mas aquele menino não aprende de jeito nenhum. O que eu preciso pensar? Como é que essa criança entrou no primeiro dia de aula? O que ela desenvolveu até hoje na escola? É essa comparação que eu preciso fazer. É muito injusto quando, às vezes, eu não faço as avaliações adaptadas e que eu só fico preocupada com a questão conteudista aí, né? Então, não considerar apenas as notas, considerar também o que ela melhorou em relação à participação nas tarefas, como as tentativas dela de desenvolver as habilidades sociais e emocionais, com certeza a gente vai ter diferença e ganho aí nesse desenvolvimento. Previsibilidade e rotina, né? Já tinha falado lá atrás da rotina. A gente tem inúmeros modelos de o que é para ser feito e o que eu já fiz. Isso mostra para a criança uma sequência concreta do quais são as aulas que ela tem naquele dia, o que ela tem para fazer, e à medida que ela vai fazendo, a gente troca de lugar ou guarda na bolsinha para ela ver que as tarefas estão acabando ali. A previsibilidade. Se possível, ter os horários fixos para as atividades, agendas visuais para as crianças ou pessoas com déficit cognitivo, checklist para lembrar os passos das tarefas complexas. Todas as vezes que eu monto uma rotina, eu sempre coloco uma imagem que é uma imagem de surpresa. Porque eu também, por mais que a gente, né, fale aqui com vocês da importância da previsibilidade da rotina, a gente sabe que imprevistos acontecem. Então, quando eu tenho uma imagem para representar uma coisa que pode acontecer que não está no programa, a criança vai se adaptando a ter essa possibilidade de ter alguma coisa diferente ali naquele dia para ela, tá? Pistas visuais e sequências. Eu tô vendo, tá, gente? Que o nosso prazinho aqui tá acabando desse nosso primeiro encontro. Então, ó, pra gente pode parecer bobagem, mas para eles não é. E eu não quero trabalhar autonomia. Então, às vezes, a sequência de como lavar as mãos, de como fazer o uso do banheiro, eles vão olhando para aquela sequência, eles vão comparando o que eles têm que fazer, e isso vai facilitando a autonomia deles ali, tá? Comunicação aumentativa e alternativa. Gente, não só está na lei que a gente precisa garantir uma forma de comunicação para os nossos, né, para os nossos estudantes, como, utilizando a comunicação alternativa, eu consigo diminuir os comportamentos inadequados e promover a comunicação e a interação social dessa criança. Imagina vocês estando lá num país em que você não tem noção do que eles estão falando. Mas você tem uma prancha de comunicação que, mesmo você não sabendo a língua deles, os símbolos são os mesmos. A gente faria um uso maravilhoso dessa comunicação. Agora, imagina a nossa criança, no país nativo dela, a gente não dá para ela uma forma dela comunicar. Então, a gente precisa ter comunicação alternativa na escola, tá? Qual que é a melhor
forma de comunicação é a que a escola dá conta, gente. Se é cartão, se é só os pictogramas, se consegue usar aplicativo, se é prancha de papel, se é caderninho, né, flipbook, é o que a escola dá conta de usar. Mas a gente não pode ficar sem nenhuma opção aí com os nossos meninos. Falar de forma simples, com frases curtas e claras, e reforçar sempre com gestos, imagens e objetos. Gente, ó, tô vendo que deu 20 horas. Eu preciso entrar para uma outra reunião. Nem sei se vocês fizeram algum comentário aqui, né? Essa aula vai ficar gravada? Não, acho que tem só os boa noite aqui. Ninguém fez nenhum comentário. Então, a gente, no nosso próximo encontro, a gente finaliza essa parte aí relacionada das sugestões para vocês aí da escola. E aí a gente vai investir mais na questão das alterações de comportamento e o manejo dessas alterações de comportamento na sala de aula. Espero que eu não tenha falado correndo demais, e depois vocês vão estar recebendo, vão ter acesso aí a esse material, tá bom? Quem conversou comigo no comecinho do horário, quer falar alguma coisinha aí para encerrar nosso encontro? Ô, Alexandra, boa noite. Aqui é Darlene. Ei, Darlene. Tudo bem? Tudo então, jóia. eu acho que foi excelente. Que bom. Nem vimos o tempo passar, foi muito bom. A gente queria te agradecer, viu? E vamos continuar na próxima aula, então. Pois é, eu adoro falar, gente, então assim, e eu fico muito com aquela questão assim, quanto mais informação a gente leva para vocês, mais recursos vocês vão ter para poder resolver as situações aí do dia a dia. Isso, ótimo. É um assunto muito complexo, realmente leva muito tempo, é muita informação, mas eu tenho certeza que todo mundo gostou muito. Muito obrigada, viu? Fico feliz com o retorno. Leninha estava abrindo o microfone para falar? Não? Podemos encerrar então, gente? Ó, então, um abraço para vocês, uma boa semana, boa sorte no Jogo do Brasil aí no domingo, né? Até o nosso próximo encontro, gente. Tchau, tchau.